Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Feliz Ano Novo para você. O ano da unção de 10 vezes mais. Incomparáveis. E com certeza é um portal maravilhoso que você pode entrar e viver uma realidade totalmente diferente. Porque eu costumo dizer que um ano é muita coisa e pode definir a nossa vida, e você pode viver em um ano o que levaria muitos anos. Muitos anos. Porque Deus faz. Agora, tudo começa com uma decisão. Eu espero encontrar você muito bem, deixar muito melhor eu e meus convidados, e eu acredito que vamos deixar. O nosso propósito aqui é te encher de esperança e levar você a sorrir para o futuro. A Bíblia diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Tem futuro. E os meus convidados já estavam chorando, emocionados, borrando a maquiagem. Porque é isso, a gente começa a falar da grandeza de Deus, de tudo que Ele faz pela gente. A gente chora, se emociona, porque é forte. Né? Você vê a ação dele. Por um momento, parece que não vai ter futuro. Não vai, não vou conseguir. Mas confiando nesse Deus, tudo é transformado. E Deus Ele tem mudança de vida, Ele cura destinos, Ele tem pensamentos de paz, Ele tem um futuro grandioso para os seus. Ele tem, com certeza, já projetado um futuro maravilhoso para você. Sejam muito bem-vindos, Vitinho, Catarine. Obrigada. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, ver vocês emocionados. Estou vendo você, eu comecei o programa, você já está emocionado. E, meu Deus, Tô firme. Tá firme, eu tô firme, titia. Em nome de Jesus. Porque é muito forte, né, meus filhos? O que o Senhor fez por vocês. É, assim, uma virada. Vocês viveram viradas. Olha lá, a Catarina não vai ter jeito, mas nós vamos gravar. Perseverar. É que são muitas vitórias, muitas alegrias, muitas mudanças, né? Muitas. Vitor, eu sempre digo que Deus não tem netos. Não adianta. Ele tem filhos e você pode ter sido criado no melhor ambiente e você foi. E nós já falamos tanto sobre isso e nem precisamos repetir. Você foi criado por pais comprometidos dentro da igreja e recebeu as melhores influências, direções.
foi orientado e foi obediente, né? Mesmo sofrendo tentações, você resistiu, se casou aos 25 anos virgem, e porque os ensinos do seu pai, da sua mãe, as orientações ecoavam em você, você disse, e foi muito importante. Agora, você tinha que ter um encontro com Deus, né, meu filho? Sim. Porque você estava caminhando pela fé dos seus pais, eles caminhando com Deus, você caminhando com seus pais. Você precisava ter um encontro com ele. Isso é maravilhoso, isso acontece com todo mundo. Todo mundo vai ter seu dia. Um dia você vai ter que ter um encontro com Deus por você. Porque assim, os pais ajudam, apoiam, ensinam, orientam. Mas enquanto você não tem um encontro real, a intimidade, você não para e... Não, eu quero conhecer a Deus. Vai ter ainda um vazio. E que foi exatamente o que aconteceu com você. Você começou a perceber uma frustração. E isso bem forte no seu 2º ano de faculdade. Isso. E você não sabia o que você queria. Na verdade, você não queria nada. Você queria alguma coisa que você não sabia. Uhum. E isso começou a judiar de você. Me consumi por dentro. Comecei a sentir assim uma dor terrível, angústia, vontade de chorar, perdendo a vontade de dormir, perdendo a vontade de comer, aceitando alguns resultados que eu não deveria aceitar, diminuindo sonhos e projetos, não acreditando que eu era capaz, por conta do eu receber tudo e não fazer nada, então eu estava desperdiçando todas as minhas oportunidades. Eu estava em um lugar com chances de crescimento, com oportunidades 1000, mas eu fechando a porta para todas elas, medo de me arriscar, incertezas quanto à vida profissional, sentimental, financeira, porque eu não via nada acontecendo, mas porque eu não fazia nada. Eu não queria caminhar com Deus, eu queria caminhar com os meus pais. Eu não precisava ter alguma coisa, eu precisava que alguém tivesse e eu desfrutava naquilo. Só que aquilo com o tempo foi me consumindo, aquilo foi me fazendo assim muito mal, porque frustração não existe idade. As pessoas não precisam chegar aos 40, 50 e sentir frustração. Eu com 20 anos me sentia muito frustrado. Sentia um peso, uma carga que me fazia tão mal, que por diversas vezes eu me peguei chorando e não conseguia dar uma causa. Mas por que eu tô chorando? Meus pais são maravilhosos, eu tenho uma vida boa, eu posso desfrutar de momentos assim muito bons, só que por conta desse vazio de Deus, essa falta de relacionamento, isso assim me fazia muito mal. Eu sempre digo, né, o vazio do nosso coração do tamanho de Deus, da vida do tamanho do propósito. E chega aquele momento que Deus está te chamando. E Sim. você não vai se encontrar e nada mais vai satisfazer enquanto você não se voltar para Ele. Você. Agora é eu e Deus. Sim. Eu, por muito tempo, eu disse não ao Senhor. Ele buscando, Ele perseverando comigo. Porque hoje eu tenho a clareza que, por diversas vezes, Ele usou o altar, Ele usou os meus pais, Ele usou diversos momentos para me chamar, para tentar, querido, acorda, eu tenho coisas grandes para você. O que você está sentindo
Isso está fora dos meus planos. Pois eu bem sei os planos que tenho para você. E não são esses. Só que, por conta desse não que eu dizia ao Senhor, era assim, sim com a boca, mas era um não com o coração. Ele não era a sua prioridade. Não, não era. Porque existiam trabalhos na igreja que, se eu tivesse a oportunidade de estar em outro lugar, eu estaria nesse outro lugar e não estaria com Deus. Deus nunca... Ele era uma das minhas opções, mas nunca a primeira. Nele, eu nunca enxerguei como ele era o centro. Ele nunca foi as minhas primícias, as minhas primeiras obras. Eu sempre deixava ele para depois. E esse deixar para depois me custou caro. Muita tristeza, sentimentos assim terríveis. Você disse, meu filho, que você começou a olhar para a sua vida e uma área ruim não se desenvolvia, outra. Você disse, mas peraí, não tem nenhuma área funcionando, fluindo na minha vida? Às vezes, pelos atendimentos, pessoas precisando de ajuda, os próprios testemunhos, pessoas que foram curadas, pessoas que cresceram profissionalmente. Chegou um momento que eu pensei, Senhor, eu caí a ficha. Senhor, eu só não tenho problema de saúde, mas todo o resto que as pessoas estão enfrentando está aqui resumido em mim. Nada caminhando, profissional, nem perspectiva de dar certo. Você disse que seus pais sentaram com você e perguntaram, Vitor, você quer isso? Você quer isso? Você quer isso? Não. O que você quer, meu filho? Exatamente. Você não sabia. Não sabia. Me perguntaram, filho, quer seguir como advogado? Quer fazer alguma coisa em volta desse mundo jurídico? Não quero. Quer ser um empresário, filho? Não. Isso fazendo faculdade de Direito. Exato. Não quero. Filho, quer trabalhar na igreja? Quer estar junto com a gente, liderando, apoiando, servindo? Não. Eu não queria nada. Eu queria alguma coisa, mas eu não queria nada. E por conta dessas dúvidas, dessa falta de posicionamento, estava assim tudo travado mesmo. Pessoas ao meu redor, pessoas que faziam parte do meu convívio, meus pais, meus primos, o ministério de uma forma geral, caminhando e eu ficando aqui. E assim, não é que nós ficamos aqui. Quanto mais as pessoas vão, mais para trás você vai ficando. Então eu me sentia retrocedendo. Não era nem só estagnado. Eu sentia que a minha vida estava caminhando para trás. Porque nada ia. Nada fluía mesmo. Você disse que a sua mãe começou a achar que você estava até entrando num processo depressivo. Exatamente. Ela começou a suspeitar disso porque alguns dos meus momentos de choro, ela me pegou nessas horas. Ela presenciou. E eu chorava assim com a alma. Algo que só um depressivo poderia fazer. Era algo que não tinha explicação, mas por quê? Não sei. Por que você tá assim? Não sei. Aconteceu alguma coisa? Você não sabia responder nada. Nada. É importante você dizer isso, porque a gente encontra pessoas assim. Elas estão tão vazias. E isso é falta de um encontro com Deus. E elas não sabem responder, não sei. E é interessante, porque eu já ouvi pais dizendo assim, não é possível que não sabe, eu já perguntei, não sei o que acontece. E o filho ou a filha, eu não sei dizer. É a falta de Deus, é espiritual. 100%. O que você quer? Não sei. Por que você está chorando? Não sei. O que está acontecendo? Não sei. Aconteceu alguma coisa específica? Não sei. Era um não sei para tudo. E não adianta, hoje eu entendo, não adianta procurar justificativa em outros lugares, senão na minha vida espiritual. Porque eu tinha sim um problema de fé. A resposta está lá. Um problema de fé, né, filho? Problema de fé. Porque eu falo sempre que a resposta está na parte espiritual. E por conta dessa... O espiritual vai bem, o resto vai caminhar bem. Dessa fé enferma, quando um membro está doente, ele não se desenvolve. Se a tua fé estiver doente, nada desenvolve. E por conta desse problema de fé, porque eu cria com a boca, mas eu não cria com o coração. Eu não acreditava. E por conta desse não acreditar,
Não existia relacionamento com Você Deus. disse que se sentia muito fraco. Muito fraco, incapaz. Hoje eu me sinto muito forte, seguro, convicto. Só que eu tinha um sentimento assim de incapacidade tão grande que eu tinha medo de estar à frente de alguma coisa, só que não teria o porquê pessoas me seguirem. Porque eu não tinha nada para dar para elas. Inseguro, medo, fugia dos meus desafios. Eu por muitas vezes fui submetido a desafios que eu torcia para acontecer algum imprevisto para eu não ter que enfrentar. Uma dor de barriga, torcer o tornozelo, cair de algum lugar, só para eu não poder enfrentar. Porque eu me sentia fraco, incapaz, não sentia que dava. Eu torcia por uma tragédia só para falar, torci o pé, me deu dor de barriga, não precisa fazer. Ufa! Só que isso me custou caro. Porque eu achava que eu estava fugindo, mas na verdade eu estava atrasando tudo. Os planos que Deus tinha para mim, querido, o que você está fazendo? E eu jogando tudo pro futuro. Deixando tudo pro futuro, aquilo que eu deveria estar vivendo agora. Você não tinha perspectiva nenhuma. Nenhuma. Zero. Quando você olhava pro futuro, parecia que você não ia ter futuro. Não conseguia. Era um dia igual ao outro pro resto da vida. Era um pouco Num mais... ambiente de fé, cercado por tudo que é bom. E nada. Eu via como se a minha vida fosse um reflexo daquele momento. Os meus próximos anos seriam como aquele momento. Não conseguia enxergar algo diferente. É aquela história de menino. Quero ser abençoado, bem-sucedido, profissionalmente assim, voando, ter uma bela esposa, uma bela família. E com o passar do tempo eu fui diminuindo meus sonhos. Eu não preciso chegar nesse nível. Nesse nível tá bom. Você começou a diminuir. Totalmente. Porque você já não acreditava que pudesse. Não. E eu fui diminuindo ao ponto de eu falar... Ou seja, ao invés de você desenvolver a sua fé, você foi diminuindo os sonhos. Exatamente. E eu comecei... Ao invés da fé crescer, os sonhos é que diminuíram. Todos eles, ao ponto de eu pensar assim, por conta do meu sentimento de fraqueza, não sei nem se eu quero ter filho. Eu não preciso ter filho. Não preciso porque eu não vou dar conta de fazer nada mesmo. Talvez eu não preciso morar em determinados lugares que eu sonhei. Talvez eu não precise andar naquele carro que eu tenho o sonho de andar. Talvez eu não precise alcançar aquele nível, porque não preciso de tudo isso. Tá bom aqui. Mas não tava bom. Então eu mentia muito pra mim. Eu assim, tá tudo bem? Não, mas não tava bem. Minha vida tá fluindo. Não tava fluindo. Não, tudo bem, eu aceito esse menos, porque não tem problema isso. Eu aceito isso aqui porque lá dentro eu não acredito que eu possa atingir. Então, eu já vou nesse aqui mesmo, menos. Que esse aqui é alcançável. Esse aqui cabe no meu orçamento de fé. Esse aqui não precisa de tanto esforço, não precisa de sacrifício, não precisa de tanta ousadia. Então, aqui tá bom. Mas não tava bom. Não tava nem um pouco bom. O crescimento das pessoas começaram a confrontar você? O tempo todo. Porque eu via familiares, pais, parentes, primos, o ministério de uma forma geral, crescendo e eu não crescendo. Todo mundo avançando e eu ficando. Isso começou a me fazer mal. Como que pode? Tal pessoa, fulano, ciclano, olha o que está acontecendo na vida dele. Olha as realizações dele. E eu aqui. E isso foi assim, causando um sentimento muito pior. Aquilo que já era ruim, estava terrível. Só que essa desgraça dobrou. O sentimento de frustração se tornou maior, o vazio se tornou maior. E eu não conseguia entender o porquê. Até o momento que eu... Espiritual. Que em uma conversa com os meus pais, falou, querido, você precisa ter o teu encontro com Deus. Porque não existe limite para desgraça quando você está longe de Deus. Não existe mal que não possa ficar pior. Não existe dor que não possa se tornar maior. Não existe vazio que não possa se tornar cada vez mais amplo. O que estava acontecendo. Que é o que estava acontecendo. Eu sabia que Deus estava tentando falar alguma coisa, mandando para uma direção,
Só que eu estava indo para outra, fugindo das direções dele. Só que Deus não muda de ideia, então eu precisei mudar. Deus tem o posicionamento dele, eu precisei mudar o meu. Enquanto eu não mudasse, enquanto eu não entregasse o que ele queria, enquanto eu não me tornasse um homem de Deus, porque assim, nem homem eu era um menino. Eu precisava me tornar um homem e um homem de Deus. Enquanto eu não sair da sombra dos seus pais e conhecer a Deus. Exato. Enquanto eu não saísse desse lugar, eu não ia sair do lugar onde eu estava. Aí você disse que você começou a levar a sério a palavra. 6 meses, começou 6 meses antes daquela virada, que nós vamos chegar nela. Você disse, não, eu vou levar a palavra a sério e eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. E você disse que você foi lutando, mas ainda era assim, não tinha uma fluidez, mas você estava ali. Quer dizer, se é o meu teste, eu vou mostrar para Deus, eu quero. Mas não era, você tinha que botar força, você disse. Muita força, mas nada indo. Eu comecei a receber a palavra de uma forma diferente. Eu me tornei assim um obediente radical. A palavra vinha, era ao pé da letra. Medite nela de dia e de noite. Fale a palavra o tempo todo. Durma a palavra. Acorde a palavra. Então é exatamente isso que eu vou fazer. E eu comecei a enfrentar os meus desafios. Eu comecei a confrontar aquilo que me vencia lá atrás. Aquilo que me causava medo, pavor. Aquelas situações que eu torcia para torcer o tornozelo, para ter uma dor de barriga. Eu comecei a enfrentar. E eu comecei a falar, não, meu Deus, não. É assim, se é para não dar certo, que não seja por minha causa, porque a minha parte eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu comecei a fazer tudo aquilo que assim, eu coloquei uma força que eu não coloquei em uma vida, eu tive que colocar nesses meses. E eu coloquei força, estabeleci meus propósitos particulares, acordava, consagrava meu dia ao Senhor. Antes de dormir, comecei a consagrar e agradecer e consagrar minha noite, o meu próximo dia, meus períodos de oração, meus períodos assim de sacrifício. Comecei com as minhas ofertas particulares, e quando eu falo oferta, não é simplesmente questões financeiras. Ofertas de coração, entrega, tempo, porque ainda tem uma passagem que diz, mais vale a obediência do que qualquer oferta que você faça a mim. Então eu comecei a me dedicar assim em todas as áreas. Eu trabalhei para não ser pego em nada, ao pé da letra. Se foi pregado, eu vou viver. Se foi dito, eu vou fazer. Se está escrito, é exatamente assim que eu vou fazer. Sem procurar brechas, facilidades, comodismo, zona de conforto, sem assim, não, até que tá bom. Não, tá na hora de ir além. Se eu quero viver além, então eu vou além. E eu comecei a dar o que eu tinha, o que eu não tinha, comecei a tirar. Só que mesmo assim, eu tava fazendo, sentia que eu estava num caminho. Eu vejo que é o que a gente estava falando. Deus testou você nesses 6 meses. Vamos ver se Ele quer mesmo. E você fazia, mas não tinha fluidez. Era assim, uma batalha. E Ele deixou, porque Ele dá graça. Mas Ele nos testa. Vamos ver se Ele vai resistir, se isso é de verdade, se Ele está disposto mesmo. E você foi. Você disse que foram 6 meses desafiadores. Foram. Eu ainda lembro que, eu não sei precisamente qual foi o culto, mas eu recebi para mim Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Eu tinha perdido totalmente a esperança. E eu comecei a desenvolver minha esperança ali. Eu acredito. Eu vou viver. Perseverem na tribulação. Porque fé é para agora, esperança para o futuro. Você começou a ter esperança no futuro. E eu comecei a perseverar nas minhas tribulações, nas minhas lutas. Eu tô fazendo, meu Deus. Eu tô fazendo, eu vou. Não... E você não estava vendo nada? Nada. Eu tava vendo só assim, esforço e nada. E parecia que não ia chegar a lugar nenhum. Exatamente. Muito importante você dizer isso. Era assim, ai, Senhor. E, ai, que dificuldade. Não, mas eu vou. Não, mas eu vou. Visualmente, minha vida não mudou nada.
Eu tava colocando muito mais força que o normal, me sacrificando como nunca, e tava a mesma paisagem. Não tinha mudado O nada. cenário era o mesmo. Mesma coisa. Mesma coisa, eu tava vivendo o mesmo filme da minha vida, só que colocando mais força. Quase que, pô, agora eu tô me cansando mais pra nada mudar. Só que tava mudando. Porque eu Você estava entendi plantando, que eu estava não... passando nos testes. E a gente não pode confundir o silêncio de Deus com o não agir de Deus. No mundo espiritual ele estava fazendo. Ele trabalha no silêncio. Ele estava fazendo, ele estava só me olhando. Querido, você tá aqui, ó, no buraco, como escravo, prisioneiro. Vamos ver até onde vai. E eu perseverando. Porque comigo ali, o que eu entendi? Pare de buscar pela minha mão. Eu quero que você busque a minha face. Não é que eu abandonei meus sonhos e projetos que eu comecei a sonhar novamente. Mas agora você colocou Deus em primeiro lugar. Era o centro. Até porque seus sonhos já tinham ficado pequenininhos, né? Tava fácil resolver. Você já tinha, praticamente, você foi abrindo mão. Eu cedi. Cedeu. Cedi. Se nós somos herdeiros de Deus, segundo a promessa, eu cedi toda a minha herança. Não preciso dela. Não preciso de tudo que foi prometido. Olha o que a incredulidade faz, né, meu filho? E você foi até que... Até que um determinado dia, eu recebi uma mensagem, vinda assim, não esperava, foi num sábado. Ainda foi um mover que quando a senhora mandou essa mensagem no nosso grupo da família, você só estava falando, busquem o Senhor, pare tudo que vocês estão fazendo agora, não importa se está ali, está aqui, para tudo. E nisso a gente começou a buscar, a clamar ao Senhor. Olha o quanto Deus é poderoso. Mesmo via WhatsApp, existia um fluir naquele momento. A presença do Espírito Santo Foi muito veio nítida. de uma maneira... Nítida. E ele começou a falar comigo de uma forma e eu sabia que muita coisa ia acontecer ali. E aquele dia foi um divisor de águas em tudo. Foi, porque aí no domingo eu recebi a mensagem, quer dizer, no próprio sábado, para que eu viesse para cá, em São Paulo, no domingo. Filho, não tem desculpa, não tem se, não tem porquê, não tem quando, não tem justificativa. Arruma suas coisas e vem para São Paulo. E nesse dia, participei da reunião, participei do culto. Maravilhoso. Só que o forte veio depois. Eu e você, no lugar assim, inesperado, com as vestimentas nosso de trabalho. Então parecia que seria só um momento. Depois de 3h30 conversando, eu senti como se aquele momento assim, não é minha tia que tá falando comigo. É o próprio Deus aqui. Tive um discernimento na hora que é o próprio Deus. E eu senti como se aquela fosse minha última oportunidade. Eu tendo as minhas frustrações, mas Deus ainda me poupando de viver um pior. E eu entendi aquele momento como se fosse assim, não vai ser pelo amor? Não vai ser por amor? Eu vou permitir que venha uma dor que você ainda não viveu. Só que graças a Deus não aconteceu. E aquele momento foi um marco. Um revestimento de poder, um momento de oração assim que me faltam palavras para descrever o que foi aquele momento. Toda vez que você conta sobre esse momento, você chora. Toda vez. Não tem como, porque foi uma experiência assim. Foi a minha primeira experiência assim com Deus, mas Deus estando ali do meu lado. Porque é como se Deus estivesse estendendo a mão sobre mim, como se Deus estivesse me abraçando no momento, como se eu estivesse conversando com Ele. E eu comecei... O Senhor foi te dando respostas, né? Foi. Foi derramando o amor dele sobre você e foi um dia... Foi mais ou menos assim. Querido, sabe esses meses que você ficou aí? Tô aqui. Chegou a hora. Vou te responder. E é importante que as pessoas saibam que a titia tinha discernimento de coisas que aconteciam com você, mas a titia não sabia de nada disso. Sim, sim. Até porque na mensagem, antes de eu vir pra cá, você falou ainda assim, Deus tá falando comigo a seu respeito faz uma semana. Sim.
Uma semana, todos os dias, o Senhor falando do Vitor, do Vitor, do Vitor. E já era um mover de Deus trabalhando comigo, trabalhando com você, já preparando para o que iria acontecer. E ali, daquele momento, assim, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu saí daquele quarto com um sentimento muito diferente. Muito abalado, assim, não negativamente. Foi muito forte. Então, assim, eu tava... Minhas forças estavam baixas, a perna trêmula, a voz falava trêmula, a garganta, o coraçãozinho com batedeira, mas ao mesmo tempo com uma força que eu saí daquele momento assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você disse que ali você recebeu um poder tão grande, uma força, que ali você passou a acreditar de uma forma como se você fosse outra pessoa. Eu comecei a andar como se eu estivesse numa redoma. Na verdade, você saiu outra pessoa. É como se eu estivesse numa redoma de poder. Não existe o que eu não possa fazer. Você falava isso. Agora eu vejo que não há nada que eu não possa fazer. Exatamente. E sou capaz de tudo, vou voltar para casa sim. E eu tenho certeza que agora ninguém me para. Ninguém me para. Porque Deus estava comigo. E de cara, eu lembro eu voltando de carro para São José do Rio Preto. Uma das passagens que me veio à cabeça foi Jeremias. O Senhor escolheu Jeremias e Jeremias falou: mas eu sou novo demais. Sou uma criança, não sou tenho incapaz. Não sei falar. Sou incapaz, não tem como. Aí vem os processos. Não sou eu que estou te enviando? Então, se Deus envia, Ele financia. Se eu estou te enviando, eu vou te ensinar o que precisa ser feito. E foi exatamente o que o Senhor fez comigo. E eu vou te revestir de poder. E foi o que Ele fez comigo. E eu vou te proteger durante todo o seu projeto. E foi o que Ele fez comigo. Então aquele menino que se sentia incapaz, menor, inseguro, que tentava de todas as formas fugir de todos os desafios, comecei a abraçar todos. Saiu um homem. Um homem. De um Entrou menino, um menino lá e saiu um homem, um homem de Deus. Um homem de Deus. Com um relacionamento assim, foi como se eu tivesse casado com o Senhor naquele momento, de uma tal forma que... Meu filho, ali parecia o que você foi me contando, relatando, que foi uma mudança instantânea em você, mente, coração, instantânea. As vendas caíram, as cadeias quebraram, os cadeados se partiram. Então foi assim, um antes e um depois imediato. Não é que eu vim, as coisas vieram acontecer, não. Aquele dia... Mudou. Radical. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu cheguei à noite. O primeiro contato que eu tive com as pessoas foi na segunda-feira, na parte da manhã. Sem eu ter contado para as pessoas o que tinha acontecido, sem ter contado que eu tinha sido consagrado ainda naquele dia, pessoas vieram falar: você tá diferente. Mas sem eu ter falado nada. Eu falei para você que numa conversa antes, eu vi o seu olhar, eu não sabia do que estava acontecendo, eu discernia, e o seu olhar, o formato do seu olho é o mesmo, só que era um olhar opaco, triste. Sem brilho. E ali mudou. O seu olhar não tem nada a ver, a partir daquele momento, com aquele olhar. Nada. Minha postura, o jeito de eu me portar, de falar com as pessoas. Assim, Deus entrou e Ele falou: querido, vou mudar radicalmente. Você fez, você plantou, e eu não me esqueço de nada. Eu não me esqueço de nada que as pessoas fazem. E eu não me esqueci de nada que você fez. Então hoje eu vou te dar poder para viver o sobrenatural. E eu ainda lembro que nesse dia eu fui consagrado ao pastorado. Algo que eu fugi até não querer mais. Eu falava: vou voltar na igreja, mas não quero ser pastor. Pelo amor de Deus, eu tenho orgulho do meu pai ser pastor, mas não quero ser pastor. E por conta de
algumas coisas, na semana, não lembro se foi 2 semanas antes, tinha sido liberada uma direção para nós, que a partir de hoje, os pastores precisavam ser homens casados. E ali, para Deus mostrar o seguinte, querido, quando eu quero abençoar alguém, não põe limite não. Eu mudo o que precisa ser mudado, eu faço fora das leis humanas, mas eu te abençoo. Depois que você me entrega o que eu estou pedindo, eu movo céus, eu movo terras, eu movo corações, eu mexo com a genética de homens, eu mexo com o clima, mexo com o tempo, para o sol ou para a lua, Nada mas impossível. eu te abençoo. Basta você crer, obedecer, dar os passos de fé e eu vou te justificar por isso. Você falou dessa mudança e veio a palavra profética, e ainda a palavra que foi entregue, nós entregamos no dia 31, mas antes eu entreguei na reunião geral e nós falamos, eu disse aquilo que eu tinha do Espírito, que seria esses 7 anos agora de definição. E você estava dizendo que você viveu em 1 ano, a partir daquele momento, porque isso foi em outubro de 2020, Isso. lá para o final de outubro, e ali a gente já tem, o Senhor nos dá a palavra profética, normalmente dia 15 de novembro a gente faz a reunião geral, e então já finalzinho de ano, ali você Isso. já recebeu essa mudança, já saiu um outro Vitor. Você foi vendo, além da sua mudança espiritual, ministerial, você viveu uma virada no seu financeiro. Sim. Você entrou aí 2021, maravilhoso, as bênçãos de José. Deus definiu a sua vida sentimental, Sim. que era algo totalmente indefinido. Sim. Deus estabeleceu você, ou seja, nós estamos em 2022, ano dos incomparáveis, da unção 10 vezes mais. Você viveu em 1 ano uma mudança na sua vida inacreditável. Tudo na sua vida veio de uma vez. O que não tinha vindo, Deus pegou você. Você disse que você via todo mundo indo, você estava lá atrás, você estava no vale. E Ele te levantou e te igualou com muitos que estavam aí há muito tempo. Foi uma mudança sobrenatural na sua vida, né, meu filho? Você disse que 2021 foi o melhor ano da sua vida, de uma maneira assim. Você viveu o que não parecia ser possível. Foi uma mudança drástica. Foi assim, o radical do radical do radical. Do nada pro tudo. Pro tudo travado para o tudo destravado. O sentimental, que me causou muito temor por muito tempo, fluiu. Profissional, financeiro, sim, todas as áreas. Foi uma mudança assim tão radical que eu creio sim que muitas pessoas viveram um ano assim abençoado, só que no meu coração eu não consigo acreditar que alguém tenha tido um ano melhor do que o meu. Porque foi algo assim tão estrondoso. Não é que eu penso que eu defini 7 anos em 1. Eu sei que eu cresci 7 anos em 1 ano. Literalmente, tudo que eu buscava e fugia de mim, descansou, repousou. As bênçãos descansaram na sua cabeça. Começaram a me procurar. Eu parei Como de ir atrás a Bíblia fala, dela. né, filho? Elas te acompanham, né? Você corria atrás e, por fim, você parou até de correr, que você não acreditava mais. Eu nem corri. E elas começaram a me perseguir. Eu tava indo lá, ela tava vindo atrás de mim. E foi algo assim tão maravilhoso que ali eu conheci a glória de Deus de uma forma que nunca mais eu sou incapaz de impor limites no poder de Deus.
Porque ali, literalmente, o que precisaria de 7 anos para uma pessoa viver tudo o que eu vivi em 1 ano. Filho, a palavra profética se cumpre, né? Quando a pessoa crê e se doa, né? Arrisca, não tem Porque dessa... quando você creu e se entregou, você viveu em 1 ano que você não tinha vivido todos os anos da sua vida. Foi dessa forma, porque eu não vivi uma melhora de 10%, 20%, aquela mudança Foi uma virada. de 2 vezes mais, não. Foi algo que Deus falou assim, ó, tava tudo aqui. Os meus planos estavam aqui. Eu podia até ter te entregado antes, mas você não estava aberto, Vitor. Aí você se abriu e falou aqui, ó. Ele despejou. E naquela unção, naquele poder que você recebeu, você foi curado de tudo, né, filho? Você passou a dizer, pode ter alguém feliz, mas não mais do que eu. Acabou, né? Acabou frustração, tristeza, angústias, acabou tudo. Incertezas, medo, dúvidas, acabou assim tudo, foi tudo dissipado. Assim, se tinha resquício de algum sentimento que não vinha do Senhor, ele desapareceu. Ele assim, tá tudo distante de mim. E o poder de Deus, a glória, o tempo todo. Porque hoje eu aprendi a caminhar com Deus. Não são momentos de Deus, é caminhar com Deus. É uma vida com Deus, uma vida de separação, uma vida de unção. E por conta disso, hoje eu desfruto de coisas que, pelo amor de Deus, incomparáveis, extremamente assim... Se esse Vitor tivesse a oportunidade de conversar com o Vitor de 1, 2 anos atrás, o Vitor de 1, 2 anos atrás ia falar, você tá maluco? Isso aí não existe. Acredito que Deus abençoa, mas não dessa forma. E hoje eu tenho assim até uma convicção que pode até que as pessoas falaram assim, tá de brincadeira, é fácil falar. Não, eu vivi, por isso eu sei. Deus, quando Ele quer, quando nós entregamos, Ele faz tudo ao pé da letra, arrisca, não é? Ele vai fazer, mas ele não vai fazer dessa forma, não. Ele faz dessa forma. Ele honra, ele exalta, ele cuida, ele tira das batalhas do vale e coloca nas batalhas das montanhas. Ele te coloca no lugar mais alto. E ele faz mesmo, independente do tamanho dos sonhos. Porque Deus está muito acima de tudo isso. Deus está muito acima de qualquer coisa. Não é o tempo, não é o clima, não é nada. Não são as circunstâncias que definem o poder de Deus. Deus faz com que todas as circunstâncias se dobrem perante a vontade dele. E é o que ele tem feito na minha vida. Maravilhoso, meu filho, maravilhoso. Por isso que eu estou ansioso com esse ano todo que está por vir. Que se com 7 anos Deus fez o que ele fez na minha vida. Se as bênçãos de José descansaram, você viu as bênçãos descansando sobre a sua cabeça. E agora, para esse ano... Um incomparável. Receber uma capacidade incomum, uma capacidade especial. E filho, é muito importante você dizer isso. Tudo é fé, né? Crer. A pessoa tem que crer. Quando você realmente creu, olha o tamanho da virada. Mudou. É assim, da água pro vinho. O Senhor curou seu destino. 100%. Totalmente. Qual a mensagem que você deixa para esse jovem, que o Vitor de 2 anos atrás? Quer dizer, não dá nem 2 anos. Não dá. Não dá. Creia. Se entregue de corpo, alma e espírito. Pare de buscar problemas ou soluções naquilo que, mesmo que você trate, você não vai conseguir mudar. É a vida com Deus. Ela é o ponto de partida e o que vai dar todo o sustento para uma vida extraordinária. Não fique preso simplesmente ao que Deus pode fazer. Se prenda a Ele. Muito mais importante do que as bênçãos é o abençoador. A partir do momento que essas pessoas que estão nos acompanhando tiverem um encontro com o Senhor e em nome do Senhor Jesus, todos terão, não coloque limites no poder de agir, do poder, a capacidade de agir de Deus. Não diminua os seus sonhos.
aumente a sua fé. Não diminua nada daquilo que o Senhor tem para você. Porque quando a palavra do Senhor diz, pois eu bem sei os planos que tenho para você, você acha que você sabe o que é grandeza. Mas grandeza para Deus está em um nível muito maior. E Ele vai fazer na vida de todas essas pessoas. Então somente creia. Não duvide no seu coração. Vença os seus sentimentos, os seus pensamentos e ande em obediência. Integridade com o Senhor. Inteiros. Não é parte. Seja excelente em tudo o que fizer e mantenha todas as divisões fora e Ele nos honra e Ele nos promove. E esse ano será o ano dos incomparáveis. Na minha vida, na sua vida, na vida da Catarine e de todas essas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, assim nós cremos nisso. Certeza que será. Nós cremos nisso, filho, e assim será. Está ligado aqui. Em nome de Jesus. E nós ligamos aqui para que seja ligado no céu, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso, maravilhoso, meu filho. Maravilhoso, muito edificada. Incrível. Obrigado, Deus, obrigada, Deus. Podemos perceber a presença de Deus aqui. Ela é real. Há uma unção poderosa sobre a sua vida. Isso é um presente do céu, meu filho. Amém. Isso é um presente do céu. Esse é o maior presente. Muito. Né? Essa graça, esse poder. É o que eu tenho de melhor, em nome de Jesus. Exatamente. Minha filha, maravilhoso, maravilhoso. Você, seus pais se separaram, você estava com 7 anos. Isso, de 7 para 8 anos. E você era muito apegada ao seu pai. Isso. Foi um momento bem difícil para mim. Bem difícil. Bem difícil. 1 ano depois, sua mãe tendo que trabalhar muito, essa separação, você acabava ficando sozinha. Um vizinho começou a ir até a sua casa e molestar você. Sim. E isso durou mais ou menos uns 6 meses, ele fazendo isso, até que outros vizinhos, percebendo isso, fizeram uma denúncia para o Conselho Tutelar. E aí a sua mãe foi informada disso, por você menininha, foi em busca, denunciou e, enfim, tomou as medidas cabíveis lá. E aí foi descoberto que outras meninas também vinham sendo abusadas e tal. Mas isso te causou muito mal. Você passou por psicólogos e causou insegurança, medo, te fez muito mal. Sim, foi uma fase bem complicada. Até porque minha mãe enfrentava outros problemas de família. Então ficou tudo muito pesado. E eu lembro que eu ficava com medo, eu cresci insegura. Eu tinha medo de tudo, por muitas vezes eu queria me culpava, tentava culpar minha mãe, tentava pesar de alguma forma a circunstância. Então foi uma fase muito delicada para mim. Eu me fechei de todas as formas. Eu já não era mais aquela menina alegre, feliz, que brincava, eu era mais reservada. Você disse que você ficou bem rebelde. Sim, eu fiquei fechada, eu fiquei rebelde, ríspida, arisca, fui crescendo assim, fechada. Bom, muitos problemas, a sua mãe começou aí no Ministério Mudança de Vida. Primeiro você foi com a sua irmã numa igreja. Sim. Que você disse que as portas escancaradas, não era nem porta larga. Não tinha limite. Isso. E para você, quer dizer, era até bom. Tá confortável, não tem regra, não tem cobrança. Vem do jeito que você tá e fica do jeito que você tá, que tá tudo certo. Então era confortável. Mas aí a sua mãe começou a ir no Ministério Mudança de Vida. Sim.
que até nós até contamos a respeito disso. E ela começou a levar a mãe da Tainá com a Tainá, e você disse que ainda outra vizinha. Tinha uma terceira vizinha ainda que ela levava. E você e a Tainá, inclusive na época, iam emburradas, e você principalmente, porque depois a mãe da Tainá recebeu a bênção, parou, todo mundo parou, mas sua mãe continuou indo e insistindo em levar você. E você ainda estava emburrada, não queria e provocava ela de todo jeito. O coraçãozinho fechado, né? Não queria de jeito nenhum. E como eu ainda falei para a senhora, o pastor mandava levantar e eu sentava. Ele mandava sentar e eu levantava. Tudo para provocar sua mãe. Passava o culto inteiro roendo unha, eu assoviava às vezes no culto, só pra de uma forma ou de outra, eu vou incomodar, eu não quero estar aqui, então se eu não tô, você também não vai estar. Passava, às vezes, o culto dentro do carro. Às vezes as pessoas tentavam conversar comigo e eu já respondia, não quero. Você disse que teve dia da sua mãe sair chorando pelo que você fazia. Ela chorava e ela até conversava com a pastora, falava, eu não sei o que eu faço, só persevera. Insiste. E como eu ainda relatei junto com a Tainá, minha casa, as minhas regras, você vai comigo. Isso foi muito importante porque ela não parou. A sua mãe não parou. Não. E ela continuou, mesmo você agindo assim, ela continuou indo e insistindo. Isso. Você vai. Sim. Até que você começou a pegar gosto. Olha que é a insistência, que é muito importante a gente lembrar isso. E aí você foi pegando gosto e foi ficando. Isso. Foi ficando. Saía da escola, ia para a igreja. Passava a tarde toda na igreja, ia evangelizar, cuidava das coisas. Tava de férias, eu tava na igreja. Eu já não tinha prazer em estar em outro lugar. Você já queria estar lá. Queria estar na igreja o tempo todo, era 24 horas. Aí, como se diz, o problema mudou, eu não queria ir embora. Eu queria ficar na igreja. Minha filha, e você veio, até que você quis mesmo vir para a obra, e veio... Mas você também, mesmo estando envolvida com as coisas de Deus, envolvida com a obra, você começou a achar que talvez não vai acontecer. Eu acabei me acostumando, né? E você disse que você olhava para as pessoas que estavam indo. Isso. E parecia que você não estava indo. Isso. Era exatamente esse sentimento que eu tinha. Tá todo mundo crescendo, tá todo mundo avançando, tá todo mundo vivendo e eu não. Não tô vivendo, tá tudo parado. É a medida que eu tenho e não vai. Porque você, apesar de estar lá, você também precisava andar com Deus. Você gostava da igreja, do ambiente da igreja, de tudo, mas você precisava ter uma intimidade com Ele. Precisava me abrir de verdade, né? Se abrir de verdade. Porque só tá ali não ia bastar, não era o que Deus queria mais. Você também começou a usar frases bem parecidas que o Vitor usava. Não, então, tem um plano B, você quer casar? Até quero, mas você disse que você queria muito. Mas você começou a achar que não iria acontecer, então, não, se eu não casar, tudo bem, eu vou ficar na obra, não tem problema. Mas não é que você lidava bem com isso, é que você não estava vendo um meio, você não acreditava. Estava me enganando. Às vezes por fora até passava aquela convicção, não, realmente ela sabe o que ela tá falando. Mas lá dentro eu tava assim, poxa vida, não é o que eu quero. Não é a vida que eu quero ter. Eu sonhei com uma família, eu sonhei em construir um lar. E eu não sei como. Eu não sei de que jeito, mas se Deus não fizer, tá tudo bem. Então eu já tava começando a diminuir o sonho. Eu já tava começando a puxar o freio. Não, se Deus não fizer, tá tudo bem. É como se eu tivesse mostrando uma obediência, mas na realidade não era nada disso. Tava me escondendo. Exatamente. Minha filha, você disse que
você chegou a olhar para o Vitor Sim, e até pensar, né? Você disse que até pessoas chegaram até a dizer, isso. mas na sua cabeça era, ele é muito para mim, ele não vai olhar para mim. Né? Caiu naquela crença de merecimento. Eu acho que é demais. Não. Não vai olhar E você disse que você não queria nem alimentar isso por medo de se frustrar. Sim. Aí eu já tava fechando de novo. O medo de ser frustrada, de receber um não. E estava frustrada. E tava frustrada. O medo de se frustrar, mas já tava frustrada. E eu falei, não vou nem alimentar, eu não quero. Falei, porque isso vai ser um problema depois pra mim. Eu vou ter que lidar com isso. Então... Você falou que você foi fazer um projeto um dia e a hora que você chegou na parte sentimental, você travou. Foi. Porque você, ao mesmo tempo que você queria, você viu que tinha um bloqueio. Sim. Você não buscava. Exato. Foi um momento de consciência. Acho que a ficha caiu. Foi como se eu estivesse ouvindo o Espírito Santo falar, mas você tá pedindo por algo que você não tá nem orando. Na realidade, você tá pedindo, mas você não tá pedindo. Você tá falando que quer, mas você não tá se posicionando. E foi quando eu realmente comecei a me posicionar. Eu ainda falei, eu pedi ajuda. Falei, Deus, o Senhor vai ter que me ajudar a orar? Então, até pra orar, o Senhor vai ter que me ajudar, porque eu não sei por onde que eu começo. Não sei como que eu faço. E naquele momento foi onde eu comecei a colocar mais força. Não só naquilo, né? Foi uma consequência. Porque se uma coisa não tá indo, as outras também não. Ô, minha filha, a sua mudança, sim, quando você entendeu, algo entrou, não, eu preciso ter um encontro com Deus. Foi mais ou menos na época do Vitor. Sim. Né? Antes de tudo acontecer, foi um período. Você começou a fazer diferente, Sim. a se doar diferente, a buscar mesmo. Não, eu vou ter um encontro com Deus. E eu falava muito, eu lembro que eu falava muito, Deus, o que o Senhor quer? Ainda que me custe, eu vou dar. Eu preciso dar isso pro Senhor porque eu quero mais. E eu não quero viver uma vida frustrada. Então o que eu tenho que dar? Até nas minhas obrigações eu comecei a colocar mais força. Colocava mais vida. Não, eu tô fazendo pra Deus, eu tô fazendo pro Senhor. E eu colocava muita força. E eu repetia todos os dias, bispa, Deus, o que eu tenho que te dar? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Ainda que tá doendo, eu vou fazer, não me importa. É muito importante você dizer isso, como o Vitor já relatou, porque ele, num melhor ambiente, você, mas não adianta. Eu disse para ele, e falo isso para todo mundo, Deus não tem netos, ele tem filhos, e não adianta você estar no melhor ambiente. Não, eu sou cristã, eu estou na igreja, maravilhoso. Você precisa ter um encontro com ele. É a hora que as coisas mudam. Enquanto você não dá e diz, eu quero o Senhor, eu quero intimidade, eu quero te conhecer. E é impressionante o que acontece quando você se doa, quando você se abre. É uma chave que vira. As coisas acontecem de uma hora para outra. É como a senhora sempre fala, nós damos passos na direção de Deus e Deus dá muitos outros na nossa direção. Exatamente. Minha filha, saiu no encerramento de jejum uma palavra que o Senhor ia derramar da graça dele e que ia acontecer tudo de uma vez. O que não tinha acontecido, uma vida ia acontecer. E naquela época mesmo também, um dia de favor define anos, e enfim. A mesma coisa que aconteceu com o Vitor, em um dia ali, e depois a partir dali aquela explosão. Foi.
com você foi a mesma coisa. Quando você se doou, a sua vida sofreu uma virada, né? Foi uma reviravolta. Eu mesmo não reconheço. Porque Deus fez de tamanha forma que não dá. Foi literalmente de uma hora para outra. Eu dormi de um jeito, acordei, as coisas já começaram a acontecer. Respostas começaram a vir, mudanças começaram a vir. E eram coisas sólidas, não era melhoras. Eram mudanças. Concretas. Era coisa firme. Imediatas. Isso. Foi, sim, uma semana... Já tava tudo de uma outra posição, de um outro jeito, e eu ainda tava assim, eu lembro que eu tava assustada, eu falava assim, meu Deus, é de uma hora pra outra mesmo, tá acontecendo tudo Demora rápido. pro de repente chegar, mas quando chega esse de repente... Você chega a assustar, e eu lembro que eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu tô vivendo, é agora, tá acontecendo, é isso que eu tô vivendo. Tudo mudou. Em todas as áreas. Todas as áreas, minha vida sentimental andou. A família que eu tanto sonhei em ter, eu tenho. O casamento que eu tanto sonhei em ter, eu tenho. Minha vida com Deus nem se fala. Mudou muito. Meu relacionamento com Deus mudou muito. Saúde eu nunca tive problema. Vida financeira também fluiu, caminhou. Todas as áreas. Não teve uma área que ficou de fora. Não teve nenhuma, né? Nada. Não teve um detalhe que Deus não cuidou. Eu digo que Deus trabalhou até na vírgula, ele trouxe, na realidade, a vírgula. O ponto que estava lá, ele fez, tudo, todas as áreas. Foi uma reviravolta muito grande. Muito né? grande, muito grande. E o casamento de vocês foi... Quem estava lá sabe. Sim. Ninguém viu nada. Eu não lembro como as madrinhas estavam... Eu não lembro, eu não tô lembrando. Até hoje eu não vi o álbum de vocês, preciso ver, para ver como é que a gente tava. Porque ninguém viu mais nada. Foi uma glória. Era visível que o Senhor estava nesse casamento. Sim, foi algo pesado, mas no bom sentido. Foi pesado de glória. Sim, foi uma glória, muita bênção, foi algo estrondoso. A senhora falando, eu não lembro de nada. E ainda quando eu tava entrando, eu falei assim, meu Deus, eu não vi nada. Eu não vi a madrinha, eu não vi decoração, eu não vi nada, eu não vi nada. Ninguém viu, minha filha. Eu não sei se alguém viu, porque eu não vi. Não vi nada, eu não vi. Depois eu até brinquei, eu falei, pra que tanta produção? não precisava de nada disso, a glória de Deus cobriu tudo. Sim. Foi a coisa mais linda. Sim. E você... fez uma aliança de sangue com seu marido. Sim. Ele foi seu primeiro namorado. Primeiro tudo. Beijo. Primeiro namorado, primeiro beijo, foi tudo. Primeiro. Tudo. Primeiro WhatsApp. Foi o primeiro. Foi uma obra linda, né? Sim. O senhor realizou sonhos, todos eles. Nos detalhes. Nos detalhes. Eu lembro agora... Fez infinitamente mais. Sim, não tem nem como comparar. Eu sonhava com uma coisa, Deus falou, não, filha, não é só isso, eu tenho mais. Ele fez além. Foi algo estrondoso. Essa é a palavra. Deus curou seu destino, minha filha. Totalmente. Alguém que talvez não tinha nem perspectiva. Deus mudou. Deus transformou. Viver o que você vive hoje era inconcebível. Sim. Não tinha essa expectativa. Eu não conseguia enxergar como. Mesmo estando na igreja. Mas Deus fez. Deus mudou, Deus Quando você se abriu para o Senhor de verdade, você, uma entrega, Ele fez infinitamente mais. Sim. Eu lembro de eu... Sonhos que você nem sonhou. Sim. Eu lembro de eu falar para Deus, eu vou fazer diferente. Eu falei, eu não vou aceitar. Eu ainda coloquei um prazo. Eu falei assim, eu não vou chegar aos meus 23 anos da mesma forma. E Deus fez bem antes. Deus começou a fazer tudo muito antes. Mas eu lembro, eu falei, eu não vou viver mais do mesmo jeito. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Com a mensagem que você deixa uma menina que
talvez está fazendo igual o Vitor fez e você já tinha feito. De estar diminuindo os sonhos, está frustrada, talvez nem tem sonhos mais. Primeiro passo, abandona os planos B. Não reduza seus sonhos, porque Deus faz além. Não é só Deus pode, Ele faz. Porque tem exemplos e mais exemplos reais, concretos, de pessoas que viveram. O que é necessário é uma entrega. O que Deus pede não é difícil. Deus pede relacionamento. Deus não está pedindo para você subir na montanha, para você atravessar o oceano. Isso. Deus está pedindo algo simples, um relacionamento. Me coloca uma em primeiro entrega, lugar, de verdade. Uma entrega verdadeira, as primícias. A partir do momento que você faz isso, tudo muda. Tudo muda. Você e o Vitor, eu vejo que vocês continuam emocionados durante todo o testemunho, porque o que vocês vivem é o sobrenatural, né? A glória de Deus. O meu ponto fraco sempre foi a minha fé, minha vida espiritual. E se qualquer um me perguntar qual que é o ponto forte da sua vida, minha vida com Deus. Deus é o meu melhor, Ele é o meu tudo. Eu ainda estava meditando em Jó. Tem uma tradução em Jó, no capítulo 23, eu acho que no versículo 23, que diz assim: Ele é Ele. Ele é tudo o que eu preciso. Ele pode o que eu não posso. Ele tem o que eu não tenho. Isso aí. Ele faz o que eu não tenho capacidade para fazer. E eu tenho Ele na minha vida. É isso aí. E se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Ninguém. Para o homem parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele faz. Não limite o agir dele. Ele faz. Não duvide. Ele faz. Quando nós fazemos a nossa parte, não existe limite para a glória dele em nossas vidas. E a glória dele hoje a gente desfruta é algo assim incomparável. Incomparável. Hoje nós temos paz em todas as fronteiras. Todas elas. Todas elas. Não tem nada que ficou solto, nada que ficou faltando, não. A gente hoje, antes, sem perspectiva de sonhos. Hoje a gente precisa renovar porque tudo já aconteceu. Hoje são novos. Preciso de mais. Eu estou buscando, Deus, criatividade para poder pedir mais e além. Porque tudo onde a minha mente conseguiu alcançar, onde ela conseguiu alcançar... Até agora. Até agora. Você já atingiu. Já atingi. Tudo. Se a minha mente chegou nesse nível, Deus falou, querido, tá fácil. Tá aqui, ó. E ele fez, está fazendo, e eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo. E não fez na sua medida, né? Não, se fosse na minha medida, pelo amor de Deus. Não teria acontecido. Se acontecesse alguma coisa, foi seria... infinitamente mais além do que vocês pediram ou pensaram, né? Sim. E por fim, nem pedindo já estava, não estavam... Já estava aceitando. Estava aceitando qualquer coisa e ele... Você vê. Foi muito, muito além. Algo assim, glorioso. Vida com Deus, assim, não vou falar que vale a pena. Ou melhor, é a única coisa que vale a pena. É a única. É a única coisa que vale a pena. É a nossa única certeza, Ele é o nosso tudo. Meu filho, eu no culto, eu não sei quantas vezes eu falo obrigado, obrigado, obrigada, 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 obrigada. O Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso, provai e vede que Ele é bom. Eu não sei dizer outra coisa, porque o vocabulário não dá, né, meu filho? É muito pobrinho, né? Não dá. Onde eu vou encontrar uma palavra que descreva quem é o Senhor? Não. Então eu só tenho que dizer obrigada, porque Ele é o Senhor. Tudo é Deus. Sim. Tá aí. Maravilhoso. Vamos orar. Meu Deus. Há tanta unção aqui, Senhor, tanta glória. E eu agradeço, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo que o Senhor fez na vida do Vitor, da Catarine, na vida desse casal.
uma obra tão linda. Eu sou tão edificada. Ah, Senhor, eu só tenho que dizer, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor, obrigada por tudo. Porque o Senhor é muito bom. Toca os corações. Visita agora. Que vidas tenham se levantado no Espírito, com uma confiança, uma certeza, uma convicção de fé, de que é possível, que esses testemunhos, Senhor, essas histórias tenham edificado de tal forma e que corações estejam transbordando esperança, confiança, fé. Abençoa em todo lugar, lares, famílias, que a paz reine, que nesse momento essa graça desproporcional seja derramada na vida de cada um e que estejam em pé, prontos para avançar e viver o melhor, porque o Senhor tem o melhor para essa pessoa e o Senhor a ama e está buscando por ela. Muito obrigada por tudo. Agradeço pelas alegrias, pelas boas novas, pelos frutos desses destinos. Eu agradeço, Senhor, pelos testemunhos maravilhosos que vão chegar, pelas mudanças, e tudo para a honra e a glória do teu nome. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. Sim, Deus é bom e Ele te ama. E esse tem tudo para ser o melhor ano da sua vida até então e será. Eu tenho certeza que se você crer nisso e se levantar, você vai contar tanta glória no final desse ano e talvez até vai estar aqui, edificando a todos nós. Maravilhoso. Muito obrigada, meu filho. Muito obrigada, minha querida. Eu amo vocês sabem disso. E a titia está muito, muito edificada. Eu posso perceber a presença de Deus. Vocês sabem, vocês estão percebendo a unção do Espírito aqui. Há uma unção, eu já falei isso para você, que há uma unção especial. Deus derramou algo realmente surpreendente na sua vida, porque a gente pode perceber essa unção diferenciada na sua vida. E eu fico muito, muito edificada e assim, muito grata. Eu vejo que eu estou falando, você continua se emocionando e é para viver assim mesmo, meu filho. Deus tem se mostrado forte na sua vida. A presença de Deus é real. E eu estou muito agradecida por isso, muito mesmo. Nós amamos a sua vida, pode contar com a gente, é um prazer servir. Conta com a gente. Amém.